Hoje nós vamos discutir nesse nosso seminário de 3 módulos, né, um dos assuntos muito importantes, muito interessantes, que é sobre, né, a Alemanha nazista e os discos voadores. Tá? Muito bem. Para que a gente possa compreender, né, toda essa questão, nós temos que voltar, então, para o século passado, para o começo do século, e ver tudo que existia, né, o que se sabia sobre discos voadores extraterrestres na primeira metade do século XX, tá ok? E o que os alemães estudaram, o que eles fizeram, construíram discos voadores, tentaram tecnologias de propulsão avançada, baseado em quê? Tá? Então nós vamos discutir isso com bastante profundidade. Tá? Então vamos tentar entender um pouco do cenário, né, da primeira metade do século XX, desde 1900 até praticamente 1940, tá? Para entender o que estava acontecendo. Né? Muito bem. Então, no final do século XIX, tá? No final do século XIX, nós tínhamos um movimento esotérico na Europa, né? Um movimento esotérico na Europa muito forte, né? Principalmente, né, nós tínhamos o que nós chamávamos o início de certas sociedades secretas. Mas sociedades secretas esotéricas. Tá? Muito bem. A Blavatsky, né, a Helena Blavatsky, ela funda, né, em 1800 e lá vai pancada, a Sociedade Teosófica. Ok? A Sociedade Teosófica. A Helena Blavatsky ela estava nos Estados Unidos, ela funcionou nos Estados Unidos, mas isso vai influenciar toda a Europa, a Inglaterra, vai ter uma filial da Sociedade Teosófica na Inglaterra, né? Isso tudo no final do século XIX e começo do século XX. Tá? Há um movimento muito grande, várias sociedades são criadas. Por exemplo, em 1915, na Alemanha, são criadas a sociedade secreta Thule, né, que eles chamam de Thule, que é Thule, e Vril. Né? Assim. Todas essas sociedades secretas eram baseadas basicamente na mesma teoria. Né? Nós temos que entender que... Ju, procura aí para mim Júlio Verne, tá? Júlio Verne. E também H.G. Wells, as publicações deles, né? A data, só para me centralizar com as pessoas aqui, as datas. De livros dele, de autor. Então, H.G. Wells, né? Esse cara aqui, juntamente com Júlio Verne, né? Eles vão ser os primeiros escritores de ficção científica. Não existia esse tipo de literatura no mundo.
Tá? Achou? Eu quero data. Peraí, o H.G. Wells? Júlio Verne, vai. O que ele... Não, eu quero só, né, da Terra à Lua. Da Terra à Lua 2009. Hã? Da Terra à Lua 2009. Que 2009, fia? Você está procurando Júlio Verne, bem. Não, mas não é 2009, bem. O cara é do século XIX, bem. Como é que ele vai publicar o livro em 2009? Não, bem, não. Então, o lance é o seguinte. H.G. Wells, ele vai publicar um livro chamado Guerra dos Mundos. Tá? Falando, né? E esse filme foi, né? Mas lá no século XIX que ele publica o livro que é a invasão da Terra por marcianos. Tá aí? O Júlio Verne, ele vai ter um livro dele que chama Da Terra à Lua, certo? Como os caras pegam uma bala de canhão, dá um tiro com um canhão e é tripulado essa bala, eles descem na Lua, tá? Você está entendendo? É toda uma história maluca assim. Júlio Verne escreve Viagem ao Centro da Terra, tá? 20 mil léguas submarinas, vários livros de ficção, de aventura, assim, né, inaugurando praticamente o tema ficção científica. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que a ideia de extraterrestre invadindo a Terra com tecnologias avançadas, com naves, é uma coisa que vem do século XIX. Ok? Então, uma coisa interessante é todos os astrônomos da época, estou falando astrônomos mesmo, hein? Astrônomos cientistas, que estudavam Marte, eles acreditavam fiamente que em Marte, presta atenção, existia vida inteligente. Isso no final do século XIX, começo do século XX. Eles olhavam pelos telescópios Marte, quando eles davam uma aproximação e via aqueles linhas, canais, eles achavam que tinha canais marcianos que irrigavam o planeta, uma coisa maluca. Você está entendendo? Então isso aumentava, né, a ideia de extraterrestre, de uma relação com o extraterrestre. Isso no século XIX, no século XX, começo do século XX. Tá? Uma coisa muito importante que a maioria dos cientistas também, prestem atenção, olha, isso é muito importante, vocês entendam. Acreditava que a Terra era oca e que havia uma civilização avançada morando no interior da Terra. E isso não era coisa de esotérico, de místico, não, tá? Era uma coisa da comunidade científica. Tá? Então, com base nisso tudo, né, uma busca por essas civilizações avançadas, por essas inteligências, né? E aí nós vamos, a teosofia da Blavatsky, por exemplo, e das sociedades alemãs, nós vamos já entrar na Alemanha propriamente dita, para a gente discutir o tema central de nossa palestra, né? Bom, a Helena Blavatsky, ela acreditava que existia um reino subterrâneo chamado Agartha, né? E a capital deste reino era Shambhala. Ok? Era uma sociedade extremamente avançada, com tecnologias muito avançadas,
e uma raça de seres superiores com poderes inimagináveis emanado de cada um desses seres avançados que habitavam, né, poderes psicológicos, psíquicos, poderes, né, místicos, vamos assim dizer, né, dirigido a esses moradores de Shambhala. Então, este era o grande cenário, né, que eu quero colocar para vocês da primeira metade do século XX. Ok? Tá? Muito bem. Então, as pessoas com estudos científicos, esotéricos, tal, né? Pessoas ricas de poder, eles acreditavam, eles tinham uma crença, vamos assim dizer, que nós chamamos, né, de uma crença pagã, certo? Porque todo esse esoterismo, ele não é cristão, ele não é religioso, tá? Ele é uma visão esotérica, mas um esoterismo pagão, tá ok? Então vamos nos ater à sociedade alemã, Thule, a sociedade Vril. O que elas pregavam? O que elas queriam, tá ok? Para a gente chegar, né, nesses 3 dias e fazer uma discussão bastante avançada sobre... Porque durante a segunda... Eu quero que vocês entendam que na primeira metade do século XX, os maiores cientistas eram alemães no mundo.